Os rios ficarão vermelhos. Que veias deliciosas! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Falcão, nós estamos com mais um episódio conversando sobre personagens de League of Legends e hoje iremos falar sobre o Vladimir. Pra galera que não sabe mais ou menos como funciona a nossa dinâmica desses personagens, primeiramente eu falo sobre as skins, algumas primeiras percepções que eu tenho, depois nós vamos para a biografia e depois a gente vai para os contos. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não quer saber quais são os outros heróis, localidades que a gente já fez, vou deixar o cardzinho aqui para você dar uma olhada e vou deixar também aqui a pessoa que pediu, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre as skins do Vladimir. Então, pessoal, a gente fala um pouquinho agora sobre o Vladimir, começando pelo Vladimir clássico. Como vocês podem já dar uma olhada, nós estamos falando de um vampirão. O que é interessante é que muitas vezes quando a gente fala sobre o quesito de vampiro, está diretamente ligado às trevas, ao sangue. Já no caso aqui, você percebe que existe um sangue muito mais característico. Você percebe que a utilização das suas magias tem a ver com o sangue. Se eu não me engano, você perde um tanto de vida quando você utiliza essas magias, como se realmente ele pegasse o sangue e não conseguisse usar naquele momento. Se fosse meio que um pote que vai guardando dentro dele e assim ele vai usando no decorrer do tempo. É interessante porque você percebe que as características dele tá diretamente ligado a algo mais pro arcano. Muitas vezes principalmente em algumas mídias, a magia também está ligada também aos pactos, os bruxos, feiticeiros. Claro que na verdade um é mais uma coisa que já nasce com ele, por ter um sangue X ou Y, o outro é mais no quesito de pactos. Porém, existem algumas classes de magos que fazem com que tenha essa relação de pacto com algumas divindades, algumas entidades. Então, esse quesito de pacto que muitas vezes está ligado com a alma, pacto de sangue. Então, é interessante porque a constituição do Vladimir traz não apenas o princípio do vampiro propriamente dito, principalmente pela sua estética, porém você percebe que a utilização de sangue está muito mais no quesito, talvez arcano, do que necessariamente alimentício. Porque quando a gente fala sobre vampiros, eles possuem as suas próprias habilidades místicas, possuem os seus fatores mágicos, e o sangue seria meio que a sua fonte, como se fosse o alimento. Já no caso aqui, parece que é algo mais relacionado à utilização e manipulação do sangue. Algo também que você pode ver no desenho do Avatar Lenda de Aang com a manipulação de sangue. Então, eu acredito que a proposta aqui seria, a princípio, fenológico, né, fenotipicamente falando, sobre o seu aspecto mais característico presencial. Seria como se fosse realmente um vampiro, porém talvez uma hemomancia, talvez, ou né, a magia a partir do sangue, utilizando como essa principal característica. No caso aqui, agora a gente vai falar sobre o Conde. É interessante porque quando a gente fala sobre principalmente o surgimento do vampiro na literatura clássica, você percebe que tem alguns fatores históricos, assim, claro que dependendo do contexto, dependendo do qual tipo de livro, dependendo de qual é o momento que ele foi escrito, você pode ter algumas diferenciações, um vampiro mais de tal região, um vampiro mais de tal região, porém, de uma maneira geral, nasce na Europa, lá na época mais ou menos medieva. Então é interessante tanto que fala sobre o Vlad, Imperador, que foi o primeiro Conde Drácula propriamente dito, né? Então você percebe que existe uma relação direta com o quesito da Europa, o quesito de nobreza. A gente pega aqui pela imagem tanto esse fator que estamos falando sobre o Conde. Tanto que quando a gente fala sobre Conde, o Conde é um título de nobreza dado àquele responsável por um condado. Então, no caso aqui, é interessante você imaginar que uma entidade, talvez humana mesma, ela teve algum pacto consanguíneo, ou genético, ou de poder, ou que seja, e se tornou um ser eterno. No caso, né, os vampiros sendo um que eterno. Porém, ele sendo um conde, né, como se fosse o Conde Drácula, principalmente usando essa referência de nobreza com a própria titulagem honorífica dessa criatura. E é interessante porque, de uma maneira geral, os condes eles tinham um fator
de poderio, onde eles eram realmente os mandados, eles mandavam naquele condado, que seria mais ou menos como se fosse uma região específica daquele país, porém com o tempo que os condados começaram a perder potência política independente, se tornou simplesmente algo mais honorífico. Então é interessante que você percebe que existe essa relação direta, principalmente porque estamos falando de um nobre. Claro que se mantém a premissa do sangue, se mantém a premissa da nobreza, do estilo, da finesse do negócio, porém acredito que seja mais por essa relação direta talvez da titulagem com a referência das roupas e também mesmo do fator histórico envolvido. No caso aqui nós já temos já o Marquês, e é interessante porque o Marquês também é um título de nobreza, porém algumas pessoas consideram que a diferença entre um e outro está muito mais no como o imperador, o rei, denominava aquela região. Então você se torna um duque se você tiver referente a um ducado, o conde se for a um condado, o marquês se for na região mais fronteiriça, na proteção realmente da fronteira entre um e outro. Então alguns consideram que o duque é maior que o marquês, o conde é maior que o marquês, só que é menor que o duque. Algumas pessoas acreditam que tem essa separação, outros consideram simplesmente qual é o tipo de estrutura de terra que tem naquele ponto. Se é um ducado, é um duque, se é um condado, é um conde, se é uma região fronteiriça onde existe o limite entre o seu território e um outro território, aquele seria o marquês. Então alguns consideram isso, outros consideram outro, mas de uma forma geral é mais ou menos, tudo é político. Então a gente percebe aqui também existe essa ideia, já que no caso você percebe que já é algo um pouco mais clássico no quesito vampiresco. Claro, ele não está mordendo como um vampiro clássico faria, porém você já percebe aqui na região da carótida, onde tem essa coisa de sangue, onde realmente acontece o quesito de sugar o sangue, e ele já estaria utilizando das digitais dos dedos, nas pontas dos dedos, como se fosse esse ser que chupasse o sangue, porém tirando dessa forma. Como que no clássico ele tem meio que garras, a gente pode utilizar que talvez as garras seja um quesito de sangue. Considerando que é um jogo de classificação livre, acredito que seria mais essa referência para evitar que realmente o cara esteja mordendo, apesar de ter algumas imagens que referencia demônios ou outras coisas, porém, como essa região tem todo um fator histórico, tem todo um fator de pureza, tem diversos gatilhos e tabus que podem ser colocados, então acredito que a Riot tenha deixado um pouco de lado essa premissa um pouco mais 16, mais 18, considerando que um jogo seria de classificação livre. Já o caso aqui, a gente tá entrando no Nosferatu, pra galera que joga Vampiro à Máscara é muito clássico, pra galera que é cinéfila dos anos antigos, preto e branco, também vai reconhecer o Nosferatu, mas nada mais, Nosferatu seria meio que no clássico, ele é uma categoria, no caso do RPG, seria meio que uma raça entre os tipos de vampiros, porém de uma forma geral, claramente, principalmente essa imagem referencia ao filme clássico, que é uma adaptação dentro das descrições de um possível Drácula, porém tanto que Nosferatu é um nome, né? Ele é considerado, assim, a origem dele é de um nome, ele é o Nosferatu, não é um Nosferatu. E depois aos poucos isso foi se tornando uma classificação, não a um nome, tanto que, se eu não me engano, no Vampiro à Máscara, Nosferatus, eles são conhecidos como os vampiros meio ratos. Você percebe meio que existe essa falta de cor, falta de cabelo, esse vampiro que tem uma cara assim meio que de alien, meio cabeçudo, careca, meio deformado. Por quê? Porque, pegando ao Nosferatu clássico dos cinemas principalmente, existe essa ideia desse vampiro mais animalesco, mais selvagem, mais grotesco, que é essa referência direta da própria categoria dos Nosferatus, principalmente no Vampiro à Máscara. No caso aqui a gente está entrando no Vândalo. É interessante porque, se você for parar para ver, principalmente no quesito do fundo, que parece ser o Shen, eu chutaria que pudesse ser o Shen, mas eu acredito que seja uma referência direta não apenas aos vândalos, motoqueiros, punks, mas ao próprio Ghost Rider, né? No caso, o motoqueiro fantasma. Por quê? Porque se a gente for considerar que os vampiros têm essa ideia de criatura das sombras relacionadas aos demônios, ao inferno,
o motoqueiro fantasma também existe essa conotação, existe também essa descrição direta, existe todo esse simbolismo por trás, essa mesma origem. Então acredito que faça sentido ter essa relação direta entre esses dois personagens, utilizando, e obviamente considerando também que, né, o sangue faz essa ideia de corrente, o motoqueiro fantasma também possui a corrente, acredito que seja alguma referência direta. É claro que, sendo literalmente utilizando como a premissa os vândalos, os punks, os rebeldes, acredito que também seja essa referência direta. O que é interessante é que, se a gente for considerar o clássico, o Duque, o Marquês e agora aqui o Vândalo, talvez não seja tanto considerado linhas do tempos diferentes, porque pode existir que seja, ele primeiro foi um duque, depois virou um marquês, ou um ou outro, e depois, no caso, passou o tempo porque ele é uma criatura imortal e agora seria ele nos tempos atuais. Pode ser. Só que eu acredito que a transição de um ducado para um marquês ficaria um tanto estranho, então acredito que seja talvez vertentes diferentes de uma possível realidade, mas acredito que nesse fator, principalmente do Vândalo, talvez seja a evolução do nosso Vladimir no decorrer do tempo e espaço, principalmente porque ele, sendo um vampiro, uma criatura imortal, então seria mais ou menos nessa pegada. Claro que se a gente for pegar a parte do universo de League of Legends como é hoje, mais ou menos como o mapa é hoje, não teria umas motos assim. Porém, considerando que nós temos tanto histórias futuristas e outros fatores, não impede também de ter uma história talvez moderna, ou anos 70, anos 80, onde essa galera era um pouco mais forte dentro da cultura pop. No caso aqui, a gente entra em Lorde, e é interessante que, se for pegar, nós temos o Duque, nós temos o Marquês, nós temos agora o Lorde, só que no caso aqui, ele tem muito cara mais de um Lorde, não de político, mas sim um Lorde mais titularmente clássico mago. Meio que, esse aqui é o Senhor das Sombras, é o Lorde do Sofrimento. Acredito que seja mais no quesito do peso da nomenclatura. Porque se for pegar para aí, é algo meio simples, meio clássico, onde nós temos uma criatura que tem todo um posicionamento de linguagem corporal, de peitos abertos, de arrogância, de fator de uma prepotênciazinha, um soberbo, mostrando tanto o quesito da proteção, que eu digo, a intimidação de ser um corpo maior, mas também mostrando os peitos, me dizendo vai para cima. Então acredito que seja mais um perfil clássico, acredito que, se não me engano, isso aí é relativamente bem antigo. De todas as skins do Vladimir, acho que essa é uma das mais antigas. Então você percebe também na qualidade dos detalhes, a quantidade de detalhes que tem aí. Então acho que seja muito mais no peso que tem esse nome do Lorde de alguma coisa, do que realmente ser meio que alguma referência histórica, talvez, né? Ainda mais considerando que é o Lorde do Sangue, acho que é mais realmente uma titulação. É o Senhor das Trevas, é o sei lá o que, do não sei o que, ou no caso aqui seria o Lorde do Sangue. Acredito que seja mais uma titulação mesmo dado para dar um impacto para esse personagem. No caso aqui a gente entra no Ladrão das Almas. É interessante porque esse aqui, ele foge um pouco no princípio de sangue, todos eles até então tinham essa ideia de sangue, e aqui no caso é de alma. Considerando que almas é a parte viva, etérea do corpo, e o sangue é a vida biológica, né? Então acredito que possa fazer essa referência. Então vamos dizer assim que o Vladimir não manipula o sangue, mas ele manipula a essência da vida. E como é algo físico, ele chupa o sangue. No caso aqui, tá mais para um Shang Tsung, puxando aí as almas. Claro que ele tem essa pegada essa pegada meio trash, né? Não trash de lixo, mas sim o trash do personagem, que tem essa proposta de pegar as almas e colocar dentro da luminária, tanto que tem até um personagem que é a alma que está dentro da lâmpada do trash, eu não lembro o nome, um dia, caso vocês peçam, entrará aqui na nossa listinha. E se for pegar, tem essa ideia de xamã, essa ideia assim
desses manipuladores, meio que um necromante, mas não um necromante mais para magia, mas sim para algo mais ritualístico de uma maneira geral. E é interessante, né, pegando sempre a ideia do verde como algo podre, algo meio que de espectral, misturado um tanto com essa ideia de pantanoso, algo meio lodoso, né, usando como esse fato, esse trecho que tem essa meio que essa gosma preta, como se fosse referenciar um pântano associado à podridão do corpo, onde a pessoa morreu, puxou a alma e o corpo em decomposição veio junto. Então eu acredito que seja mais ou menos nessa pegada. Como ele foge de todos os princípios políticos e nobres feitos até então, talvez acredito que essa criatura, esse Vladimir, seja mais o que a gente considera meio que o pacto. No caso dos anteriores, talvez seja realmente a criatura, algo mais genético, algo mais consanguíneo, e acredito que essa versão do Ladrão das Almas seja mais relacionada a um possível pacto com uma criatura vampiresca, fazendo com que você tenha as propriedades vampirescas. No caso aqui, a gente já entra no nosso colegial. É interessante que a gente pega aí, nós temos o Vladimir como o bonitinho aí no meio, nós temos o Eco ali no canto, nós temos a Arya ali no fundo, nós temos o Darius aqui em cima. E basicamente acredito que principalmente o fato de escolher o estilo de roupa utilizado e os personagens utilizados, acredito que seja uma referência ao tipo de anime colegial, um slice of life da vida, onde tem toda essa ideia. Existem alguns tipos de animes que não é apenas slice of life, mas sim animes colegial propriamente dito, que é um tipo de anime que foca exclusivamente na escola, né? Slice of life de maneira geral pode trabalhar em outros aspectos da vida, né? Porque slice seria tipo um pedaço da vida, onde tem um trecho da sua vida que é retratado. No caso, animes colegiais é mais nesse quesito de ser algo mais colegial. E considerando alguns animes, né, como talvez um Rosário Vampire, por exemplo, e alguns outros animes antigos, onde o vampiro tem toda uma ideia de sombrio, misterioso, mas é um profano, mas é desejável, mas é místico, mas é isso, aquele outro. Acredito que seja mais essa referência direta que ele quis pegar, utilizando o vampiro como uma forma mais direta e fetiche estudantil. No caso aqui a gente entra em Águas Sombrias. É interessante porque novamente agora nós estamos um vampiro manipulador de água. A gente fica pensando, então, se no caso sangue, no outro caso alma, no caso aqui água, então qual seria o princípio do Genius Loci da magia do Vladimir? Às vezes a Riot ela pode estar simplesmente ter tacado foda-se nesse tipo de princípio, fazendo essa imagem que é legal, então eu vou fazer dessa forma. Ou ela pode realmente ter um fator bem mais abstrato do que simplesmente o sangue, a vida, mas sim algum conceito um pouco mais profundo. Considerando que a vida originou-se na água, podemos considerar que a água ela é algo manipulável. Considerando que o sangue tem 60% feito de água, pode ter isso também. E considerando também que, usando como referência o rio Sting, onde as almas nadam até o final do inferno, então talvez as almas lá também sejam puxadas a partir dessa forma. Então no caso aqui, a gente pode considerar que o Vladimir ele consegue manipular líquidos associados à vida. No caso a água, no caso o sangue, no caso o rio das almas, por isso ele consegue puxar a alma. Acredito que eu esteja apenas passando o pano para Riot, mas não impede de ter alguém lá dentro que pense a esse nível de profundidade, fazendo com que permita alguns tipos de imagens, algum tipo de relações. Não tenho certeza se isso pode ser, porém se a gente for pegar aqui a referência direta, ele está manipulando a água, então por que não? Utilizando talvez uma ideia de David Jones também, que é a alma no mar, pirata, etc e tal. Pode ser que tenha essa referência direta, principalmente pelo fato que a gente vê que nós temos o quê? Acontecendo numa cidade. Né? Então nós temos aí não necessariamente a água do mar,
mas sim corpos que estão sendo retirados à água. Então será que está retirando a água como se fosse realmente o fluido, deixando apenas o sangue sólido no corpo das pessoas, puxando meio que uma ideia de desidratação? Pode ser, não tenho essa certeza, porém de uma forma geral pode ser considerado dessa forma. Agora a gente pega o Emissário da Escuridão, e é interessante porque se for pegar os nomes do Vladimir até então, o nome das skins, a gente tem o Duque, o Marquês, o Lorde, o Senhor, e aqui no caso o Emissário. É interessante porque esse traz essa ideia de poder político. Claro que existem os tipos de governo, os tipos de poder, que são algumas coisas diferentes. Os tipos de governo relacionado ao tipo de governo propriamente dito, se é uma democracia, se é um ditador, qual é esse tipo de coisa. O tipo de poder está mais relacionado a qual é a influência de poder de dominância de um em cima para com o outro. No caso aqui, a gente percebe que existe não apenas a ideia do poder político nas outras skins, mas no caso aqui a gente percebe essa ideia mais direta de como é a dominância dele para alguma coisa. Considerando que ele é o emissário da escuridão, utilizando como referência aqui a imagem aqui em cima, que pega uma luz muito forte e parece que as sombras estão indo para cima da cidade, onde realmente ele é o emissário dessa escuridão, acredito que seja mais nesse quesito. Pelo fator clássico de ele ser um nobre de uma geral, o poder mais interferido de uma maneira geral, acredito que seja essa a proposta. Claro que eu não sei necessariamente que cidade é essa, se é alguma cidade que a gente já viu, ou existe no cenário propriamente dito, ou se é alguma cidade menor, porém, de uma forma geral, você percebe que existe essa ideia, utilizando também pelo fator que parece ele ter esse ar mais demoníaco, pelo fato de ser um príncipe emissário de algum tipo de catástrofe, algum tipo de praga, algum tipo de morte, destruição, etc e tal. Acredito que seja então dessa forma, utilizando principalmente o seu princípio mágico de talvez uma hemomancia, ou no caso aqui, simplesmente a essência de vida de tudo que está em sua volta. Acredito que possa ter essa referência direta. Considerando também o fato de que ele é nobre, ele é político e tem esse poder, sim. A própria linguagem corporal dele disso já diz tudo. No caso aqui nós temos agora o Devorador Cósmico, e é interessante porque sempre quando tem alguma skin cósmica é uma criatura gigantesca segurando algum planeta ou alguma coisa. No caso aqui ele está segurando um buraco negro, pelo menos a referência direta de um buraco negro. Considerando que ele é o Devorador Cósmico, meio que como se fosse um Galactus da vida, ele manipular a essência de tudo que está em volta e absorver, considerando que você pode ver aqui na imagem aqui em cima, tem um planetinha roxo e um planetinha azul lá no final, mostrando que realmente ele deve estar absorvendo esses planetas. No caso aqui, utilizando como a magia da vida, propriamente dito, como se fosse algo como uma poeira estelar. Se a gente considerar que passagens bíblicas mostram que nós viemos de pó de estrelas ou até mesmo de outras coisas não materiais, então, realmente, ele tem a capacidade de manipular a vida, e no caso, a água, no caso, o sangue, no caso, a alma, e aqui, a própria essência espiritual do princípio que nós viemos de pó de estrelas, utilizando essa referência direta. Eu acho isso bem legal. Eu queria ver, pelo menos se eu conseguisse achar de alguma forma, se existe uma história que coleciona e seleciona e junta todas os personagens que possuem skins cósmicas, para saber se existe alguma história galáctica, alguma história epopeica relacionada a isso, ou se essas criaturas possuem meio que uma cosmologia, onde cada uma dessas criaturas corresponde, né, ao que fosse alguma entidade ou alguma coisa do gênero. Já falaram para eu fazer sobre isso, mas por enquanto eu não achei nenhum material que fale oficialmente sobre a cosmologia. Se você sabe onde eu posso conseguir, deixe aqui nos comentários o link do local onde eu posso conseguir, que com certeza eu faço um vídeo falando da cosmologia desses personagens, ou até mesmo a parte religiosa de uma maneira geral que existe dentro desse universo. No caso aqui a gente entra no Kawaii Café. Acredito que seja uma referência tão próxima da cultura japonesa pelo fato de ser o kawaii, né, o fofinho, o gracioso, mostrando aqui. É interessante porque se você for parar para ver, tanto tem a ideia de meio que um Alice no País das Maravilhas, como, né, a cena da cerimônia do chá, pode ser também um quesito relacionando uma Bela e a Fera, tendo né, utensílios vivos fazendo toda a magia.
Eu acredito que seja mais por essa referência. Mas o que é interessante é que quando a gente fala sobre os maids cafés, normalmente são as menininhas bonitinhas que se vestem como empregadas francesas para fazer o serviço para os seus senhores. Claro que existem também alguns cafés onde são uns garçons lords todos bonitões que fazem tudo isso, tanto que, se eu não me engano, um anime Host Club, Ouran Host Club, traz essa ideia de que, no caso, os meninos têm um clube que eles são meio que praticam a arte de ser um host, de ser um anfitrião, e tem cenas como essa. Então, acredito que principalmente a ideia de referência no fato de kawaii café, no caso de maid, toda essa magia, todo esse glamour, talvez seja essa referência direta, principalmente pelo fato de que, considerando que o Vladimir já tem essa ideia do vampiro, do misterioso, do romântico, do desejável, algo bem parecido, como a gente falou no Colegial, e a própria premissa de um vampiro propriamente dito, pelo carisma e pela aura de desejo que as pessoas têm para com a criatura, acredito que seja essa referência direta. Claro que realmente, né, considerando a Riot pode ter tido uma data referenciada, ou algum aniversário, ou algum evento específico que trate sobre esse assunto, não necessariamente seja uma referência direta a isso, aquele outro. Porém, como a gente não sabe, essa é realmente a minha primeira impressão. E no caso aqui nós temos o Pacto Quebrado. É interessante porque quando a gente fala sobre pactos, muitas vezes estamos falando diretamente das criaturas mortais que fazem pactos com as criaturas divinas ou as entidades poderosas. No caso aqui, me parece que o Vladimir é essa entidade poderosa e quebrar um pacto com ele. Considerando que nós temos a entidade cósmica, né, o Devorador Cósmico, então talvez realmente exista um avatar físico para a entidade Devoradora Cósmica, né? Porém, de uma forma geral, se você for pegar tanto a premissa, as cores, não parece ser muito próximo com o Devorador Cósmico. Ele aqui está um ar de um roxo mais aberto, um rosa, um púrpura, o outro é mais para um azul escuro, mais para um roxo mais escuro, e aqui são cores mais claras. Se você for pegar no quesito do fundo da imagem, parece bastante que é algo mais catedral, né? Algo mais, vamos dizer assim, religioso. Então talvez acredito que esse Vladimir não seja necessariamente a entidade, mas sim da mesma forma que existe o emissário da escuridão, talvez seja alguém que quebrou o pacto com a entidade, como se fosse, eu quebrei o pacto com Galactus, então veio o surfista prateado para fazer como emissário da destruição. Ou, né, eu fiz alguma merda com Zeus, então Hermes veio aqui para anunciar. Então pode ser que o pacto quebrado, no caso esse Vladimir, seja apenas o emissário que avise essas criaturas mortais que o pacto foi quebrado e com isso não funcione. É interessante porque como tem uma pegada muito forte com o quesito de umas catedrais, principalmente as francesas, inglesas, onde os vampiros têm o seu nicho mais forte, pode ser que também seja essa referência direta, onde eles vêm até lá e falam. Existe uma cena icônica em Hellsing, no anime Hellsing, você pode encontrar no mangá, que chega os demônios e chega até o religioso responsável pelaquela catedral e fala que eles vão entrar. E o cara fala que eles não são bem-vindos. Porém, no caso, existe essa ideia de que sim, eles são bem-vindos porque lá o pecado e Deus não estaria presente. Então acredito que pode ser essa referência direta também, como aparece no desenho do Corcunda de Notre Dame, onde existe o Frollo, que tem tanto o poder político quanto o poder religioso em cima da cidade de Notre Dame, e acaba com ele seja mergulhado nos fossos do inferno a partir de uma gárgula, né, um gargoloide. Então é interessante que pode ter essa referência direta, essa ideia de que o profano chegou até a casa de Deus e assim, etc e tal, onde tem o decaimento da pessoa que foi subjugada pelas entidades do mal, não sei o que, aquele outro. Então eu acho que é interessante, até então eu gostei das skins até do Vladimir, mas mais outras menos, porém de uma forma geral tem uma premissa bem interessante, tem todo uma lore por trás, pelo menos referenciável, utilizando como princípio os vampiros que já existe, diversas histórias, referências, inspirações diferentes, acredito que seja algo muito fácil de se surfar.
Claro, dependendo do nicho, dependendo do público, a Riot, como eu falei, é um jogo, é uma empresa de cunho mais livre, então atira para todos os lados. Claro que poderia ter alguns heróis mais específicos para alguns tipos de público, porém, no quesito da diversidade, acredito que a Riot pode trabalhar e percorreu todos esses pontos, tanto algo mais tenebroso, algo mais clássico e também algo mais não infantil, mas sim relacionado a animações, seja ela para um, seja ela para outros. No caso aqui agora nós temos a biografia do Vladimir, o Sanguinário Escarlate. Obviamente que o Sanguinário faz a relação direta com o próprio sangue, principalmente por causa do nome, e o Escarlate novamente referenciando ao próprio sangue. Então a gente vai fazer essa leitura da biografia e eu volto para falar qual foi a minha impressão dessa leitura. Vamos lá, falar um pouquinho sobre a biografia do Vladimir. É algo interessante, eu acredito que no quesito bibliográfico é meio que mal escrito. Eu não sou muito fã de como ele foi conduzido, porque de uma forma geral, o que foi mostrado aqui? Trechos de curiosidades que foram trazidos sobre a vida e a morte do próprio Vladimir. Não tem algo como isso e aquele outro, porque para deixar uma criatura mais misteriosa, mais intrigante, mais isso e mais aquele outro, eles simplesmente falam: a lenda diz, nunca se sabe, os mistérios de não sei o que. Quando você simplesmente joga isso e não traz nenhum tipo de explicação que seja, vira boatos. E boatos jogados aos ventos, uma hora somem. Se não tiver nenhum tipo de ancoragem, se não tiver nenhum tipo de curiosidade, se não tiver nenhum outro tipo de gatilho, boatos são apenas boatos. Se gera, por exemplo, um gatilho emocional como o medo, a paixão, o terror, a apreensão, aí perfeito. Mas se simplesmente diz a lenda que tal coisa, vira uma fofoca ou algo preguiçoso de um mestre querendo narrar alguma coisa misteriosa ou de um escritor querendo colocar algo misterioso. Então, de uma forma geral, para mim, essa biografia não passa de trechos interessantes e curiosidades específicas sobre ele. Claro que incorpora a relação dele com a LeBlanc, incorpora a relação dele com o Swain, com o Mordecai, fala também sobre a relação dele com os Tarkins de uma maneira geral. Então acredito sim que, de uma forma bem sutil, para mim essa biografia ficou muito mais cara de eu vou fazer o brainstorming do Vladimir. Beleza. Aí a pessoa gostou do brainstorming, fez umas palavras, juntou os parágrafos com alguns conectivos e fez um texto. Então, se você se medir assim, você sabia que o Vladimir, na verdade, ele é um mortal que vai refazendo o corpo de tempos em tempos? Pô, que legal! Não, você sabia que ele tem uma parceria um tanto complicada com a LeBlanc, porque a LeBlanc é uma feiticeira, não sei o que. Pô, que legal, que interessante. Não, você sabia também que ele se aproximou do governo de Nox porque teve toda a queda do antigo e agora é o Swain, mas o Swain ainda meio que lembra dele, então tem aquela uma coisa meio que aquele mistério que não se sabe exatamente, passa na cabeça dele. Pô, que legal. Então assim, pra mim essa história, essa biografia do Vladimir, esse sanguinário escarlate, é um amontoado de curiosidades. Você fala, pô, nossa, que legal, eu não sabia. Porque, como ele consegue fazer isso? Não pode descrever porque é muito horrendo. Mas isso é tal coisa. Não sabemos porque a mente dele é humana e se perdeu no tempo e espaço. Aí, e tal coisa. Não sabemos porque a história fez o trabalho de... Pô, velho. Assim, que chato colocar. O ritual é algo grotesco, tem relação com morte, profanismo, e sacrifícios e energias macabras e não sei o que. Você não precisa descrever, mas pelo menos cita o porquê tão horrendo. Se por acaso existe essa relação do Vladimir, vai falar assim, a personalidade dele é assim, assim, assado, então por isso que ele quer fazer tal coisa. Simplesmente fala um vilão genérico com características genéricas e uma motivação genérica e uma criação genérica.
Então assim, obviamente, vou deixar tanto a biografia quanto o conto aqui na descrição, e assim você pode tirar suas próprias conclusões. Porém, de uma forma geral, para mim, essa biografia não passou nada mais do que um amontoado de curiosidades juntado num texto só, que quis dar um ar de mistério, porque, nossa, e no final acabou sendo só realmente um amontoado de curiosidades. No caso aqui, agora nós vamos para o Solidão, escrito por Ian San Martin. E assim, sabendo que, né, o Vladimir tem todas aquelas curiosidades, talvez fale alguma coisa, né, alguma coisa aqui. Eu acredito que, pelo que eu já li, provavelmente vai ser algo que pegue alguma dessas curiosidades, ou algum tipo dessa elipse entre essas curiosidades, e explique alguma coisa. Mas vamos ver. Vamos ver o que o Ian San Martin tem para nos mostrar. Vou falar agora um pouco sobre esse conto. Eu tive um sentimento um tanto ambíguo e um tanto antagônico sobre essa história, porque parece que a pessoa, né, o Ian, ele conseguiu trazer a atmosfera, ele conseguiu trazer o tom e o timbre muito bom para a história, sendo bem melancólico, bem lento, bem introspectivo. Ele conseguiu trazer bastante esse elemento, porém no quesito narrativo ficou meio ruim. É como se tivesse trazido um capítulo ou um pedaço de um capítulo de uma história maior. Basicamente, essa história é a história de uma menina, no caso, nós temos aqui a Lívia, que é uma recém-chegada no orfanato do próprio Vladimir, e ela é escolhida para ter um trecho da noite com ele. Que, do caso, ele retira as lágrimas, as dores dela, transporta para um frasco, e no final pinta, mesclando as lágrimas da dor dela com a tinta, fazendo com que a pintura se torne uma pintura, entre aspas, viva. Então assim, não tem punch. Parece que falta alguma coisa. Quem é essa pessoa? Por que fez isso? Claro que existe histórias de finais abertos, claro que existe, mas parece uma história meio que incompleta. A pessoa, o Ian, no caso, ele conseguiu fazer uma boa intensificação, ele conseguiu trazer uma boa intenção, conseguiu criar uma atmosfera interessante, é lento, é introspectivo, é devagar, você vai digerindo toda aquela cena de vai e pisa e sente o passo e sente a respirada, escorre a lágrima e respira fundo. Então assim, são cenas interessantes, é uma narrativa bem legal, porém falta o final. É como se ele tivesse começado a história e parado no meio. Tanto que, afinal, não sabia no mundo, não era tão belo quanto a tristeza. Essa frase tem cara de punch, né? Meio que essa é a conclusão da história. Afinal, não havia nada no mundo que fosse mais belo quanto a tristeza. Perfeito. Só que deixou tantas pontas soltas que não é algo assim, é possível interpretar. Por quê? Quem é essa pessoa? Não sabemos. Qual é essa memória? Não sabemos. Por que ele faz isso? Não sabemos. Quem é Lívia? Não sabemos. Quem é Sim? Que meio que como se fosse a moça que toma conta? Não sabemos. Por que o Vladimir faz isso? Não sabemos. Todas as perguntas estão abertas. Todas as perguntas estão abertas. Não existe nenhuma forma de você interpretar isso. Não existe nenhum foreshadow, não existe nenhum Chekhov, não tem nem Red Herring que poderia ser uma possível mentira ou trapaça que pudesse colocar, não tem nada. Então assim, narrativamente eu achei fraco, ambientalmente tá muito bem feito, então assim, de qualquer forma, como eu falei, todas as histórias que eu trago aqui, eu deixo aqui o link na descrição para você tirar as próprias conclusões. Então eu acredito que da mesma forma que a biografia ficou um conjunto de fatos interessantes, aqui é uma história grande que o Ian San Martin ele escreveu,
E a Riot, com preguiça de colocar tudo, cortou num trecho que pudesse colocar esse final dele, que poderia falar que teve a pintura e isso, e a menina descobre, e o Vladimir lembra, e não sei o que, tem isso, aquela outra, e assim ela faz com a menina fúria. Então, tem tanta coisa que aconteceu nesse meio tempo, que no final dá tudo muito ruim, a menina morre, e não sei o que, aí usa o sangue dela, e a emoção ansia, e não sei o que, e descobre, e some com isso, vê aquele outro, porque no final o Vladimir não sente nada, apesar de todo o sofrimento de um arco de personagem que ele pudesse sofrer durante toda essa história, não acontece nada, porque para ele, afinal de contas, a tristeza é a coisa mais bela que tem, então não existe redenção mesmo com um possível arco de redenção de personagem. Isso seria incrível. Imagina uma história onde começa trazendo essa ideia de humanização e dor e sofrimento, aí passa todo um arco de personagem que pode ser uma possível redenção, possível toque na humanidade do Vladimir, mas no final é um balde de água fria no leitor, porque o Vladimir cai em si falando, não, realmente é isso mesmo, porque o mais importante é a beleza da tristeza. Então fica algo que poderia ter sido construído maravilhosamente, mas meio que começou quando chegou próximo do final do primeiro arco, final do primeiro ato, parou no meio por causa que ia ficar muito grande, então cortou dessa forma, fazendo um punch forçado, mesmo com narrativa muito boa. Então, pessoal, essa aqui foi a minha revisão do Vladimir, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm algum herói que vocês gostariam que eu fizesse, trouxesse pra vocês, deixe aqui nos comentários e eu com certeza vou trazer ele colocar na listinha. Se por acaso vocês querem alguma localidade, alguma história específica, também deixe aqui nos comentários que com isso eu vou fazer. Vou mostrar aqui embaixo quais são os próximos heróis que vão aparecer nesse mês e assim vocês já têm uma ideia no decorrer das semanas para saber qual que vocês podem pedir além disso, beleza? Use e aposte suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!